vocês olham para mim, o que vocês veem? Uma servidora pública federal que atua na área de TI? Uma terapeuta integrativa? Uma modelo inclusiva? Uma artista que atua em diversas áreas, em diversas expressões de arte, como a dança, a música e a literatura? Provavelmente, vocês se focaram na atrofia das minhas mãos, nas minhas cicatrizes e nos meus cabelos ralos. Eu tenho uma doença rara, de nome bem difícil, epidermólise bolhosa. E, para facilitar, a gente usa a sigla EB. Ela é uma doença sistêmica que afeta o meu corpo como um todo, interna e externamente, e que fez com que eu me tornasse uma pessoa com deficiência ainda na minha primeira infância. E uma doença, ela é considerada rara quando ela atinge, no máximo, 1 a cada 2.000 pessoas. Estima-se que 6% da população mundial possui alguma doença rara. E hoje já existem mais de 6.000 doenças raras catalogadas. 70% dessas doenças raras são genéticas, assim como a minha. Então, não existe cura para elas. E, dentre os desafios que nós temos, é o diagnóstico precoce e um tratamento correto e em tempo adequado, para que a gente evite sequelas, complicações, deficiências e que a gente continue tendo qualidade de vida. Eu nasci na década de 80 e, naquela época, não havia nenhuma informação sobre a EB em português. E a minha família, ela entendeu que eu precisaria aprender inglês para que eu pudesse me entender. Então, eu comecei a estudar inglês com 5 anos de idade e, aos 12, eu já devorava os pouquíssimos artigos científicos que chegavam até mim, por meio de algum médico que ia para algum congresso no exterior, já que ainda não existia internet naquela época. E, com o tempo, eu passei a dominar aquela linguagem científica e eu fui me tornando uma paciente especialista. Especialista em explicar para outras famílias, outras pessoas com EB, em linguagem simples, aquilo que eu lia nos artigos, mas também especialista a ponto de fazer palestras para profissionais de saúde e estudantes da área de saúde. A primeira área que me deu abertura foi a enfermagem, porque é uma área da saúde que ela já é mais aberta a ouvir os pacientes. Mas hoje eu também tenho uma boa abertura na área de fisioterapia. Mas eu sou uma exceção. Em geral, quando uma pessoa tem uma doença rara, a tendência é que a família e os profissionais de saúde comecem a falar por nós. E, cada vez mais, nós vamos nos sentindo mais presos, sem liberdade para expressar as nossas vontades, os nossos desejos, e, principalmente, o que nós sentimos com a doença, porque somos só nós que sentimos ela no corpo. E, quando se nasce com uma doença rara, a tendência é que algum médico, quando vá dar o diagnóstico para a família, vire para os familiares e digam para não se preocuparem muito com aquela criança, porque ela não vai vingar. Não vai vingar. Uma frase muito cruel, mas que eu já ouvi de diversas mães com filhos raros. E, a partir dessa frase, muitas famílias elas começam a se focar nas proibições, naquilo que os profissionais de saúde dizem que vai fazer mal para a nossa saúde. E comigo não foi diferente. Então, as famílias começam a se focar nas brincadeiras que nós não podemos fazer,
nas comidas que nós não podemos comer, nos locais que nós não podemos ir. E, sem querer, de uma maneira muito inconsciente, eles vão retirando a nossa voz. E tem pessoas que são tão tolhidas pelas suas famílias que, mesmo sendo adultas, elas não possuem a liberdade de sequer ir numa padaria ou no mercadinho perto de casa, sozinhos. Eu mesma já passei pela situação de estacionar meu carro em frente a uma drogaria e, no curto trajeto do meu carro até a porta da drogaria, uma pessoa me abordou no meio da rua para me perguntar o que eu estava fazendo ali sozinha. E por que eu não poderia estar ali sozinha? E por que eu não poderia estar sozinha em qualquer outro lugar? Eu também já tive muitos problemas com profissionais de saúde, especialmente em emergências e internações em hospitais, porque, na grande maioria, eles nunca nem ouviram falar no nome da minha doença, mas eles acham que sabem mais dela do que eu, que vivo com ela 24 horas por dia. Então, eu já tive sérios problemas ao tentar explicar que um determinado procedimento ali não poderia ser feito daquela maneira padrão que eles já estão acostumados a fazer, pois poderia trazer riscos para a minha saúde. Mas, em geral, eles não me ouvem. E as consequências são as piores possíveis. E eu já passei até pelo absurdo de ter que assinar um termo de que eu estava fugindo do hospital, porque eu não posso ficar internada há muito tempo, porque eu corro um risco muito grande de pegar infecções no ambiente hospitalar. Então, a partir do momento que eu já melhorei um pouquinho ali o meu quadro de saúde e que eu já consigo continuar o meu tratamento tomando alguma medicação em casa, eu já deveria sair do ambiente hospitalar. Mas, de maneira geral, eles também não me ouvem. Então, eu já tive, como uma pessoa adulta, que assinar um termo dizendo que eu estava fugindo do hospital e que o hospital não se responsabilizava mais por mim. Em 2019, o Ministério da Saúde lançou um protocolo para a epidermólise bolhosa. E, na cerimônia de lançamento, haviam profissionais de saúde, autoridades, presidentes de associações, mães, mas não havia nenhuma pessoa com a minha doença. E isso me trouxe uma revolta muito grande, porque eu percebi que aquele protocolo não estava sendo de verdade feito para a gente que vive a doença. E eu comentei sobre essa minha revolta com uma amiga, e ela sugeriu que eu criasse um grupo de pessoas adultas para que a gente pudesse falar por nós mesmos. E, em 2020, eu criei o Ativismo EB. Hoje, nós somos um grupo de 5 mulheres, de diversas idades, diversos estados do Brasil e diversas formas da doença. E nós usamos as redes sociais para falar sobre a doença, para falar sobre todo o preconceito que nós sofremos, mas, principalmente, para falar sobre as nossas vidas e as nossas conquistas. Porque nós somos mães, nós somos trabalhadoras, nós somos donas de casa, nós somos estudantes, nós somos pessoas. E a doença, ela não nos define, ela é só uma característica nossa, como a cor da nossa pele. E o que acontece num cenário em que as pessoas com doenças raras são ouvidas? Em 2015, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ir num congresso mundial de EB. E eu descobri que a Associação Internacional de EB, ela produz uma série de protocolos para as diversas complicações que a minha doença causa. E eu descobri que eles fazem algo muito importante. Na equipe que produz cada um desses protocolos, tem, obviamente, uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde,
mas, obrigatoriamente, eles têm uma pessoa com EB e um familiar. Isso me mostrou que ali era o meu lugar, porque eles seguem um lema que foi criado pelo movimento das pessoas com deficiência e que também foi abraçado por nós do movimento das doenças raras, que é nada sobre nós sem nós. Eu gostaria que a sociedade refletisse que nós, pessoas com doenças raras, somos plenamente capazes de assumir o protagonismo das nossas vidas e dos nossos tratamentos, porque nós não queremos ser vistos como coitados, mas sim como pessoas que somos. A minha participação nesses protocolos é muito importante, porque eu consigo trazer algo que nenhum profissional de saúde é capaz de inserir na literatura, que é os nossos anseios e a nossa vivência do que realmente funciona e do que não funciona no nosso tratamento. E hoje eu sou coautora de 2 protocolos. O protocolo de fisioterapia em geral e o protocolo de fisioterapia e cirurgia de mãos. E eu estou em mais uma meia dúzia de grupos de trabalho, desenvolvendo outros protocolos para outras complicações da minha doença e que devem ser lançados muito em breve. Eu não sei o que vocês pensaram quando eu perguntei para vocês, lá no começo da minha fala, o que vocês viam ao olhar para mim. A doença rara que eu tenho, ela pertence a mim, porque ela é genética. Mas eu não pertenço a ela, porque ela não me define e ela não me domina. Sou eu quem a domino, sou eu quem dou a voz de comando, sou eu que tenho voz e luz própria, não a doença. Muito obrigada.